Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Marluce Furtado. Tema da nossa aula de hoje, população, características e fluxos migratórios. Aula super importante e nós vamos começar a nossa aula vendo quais são os objetivos. Os objetivos da nossa aula de hoje são identificar os fatores responsáveis pela distribuição populacional no mundo, compreender o processo migratório, suas causas e consequências, compreender as teorias demográficas dentro do contexto histórico e econômico que foram elaboradas. Então, pessoal, nossa aula de hoje vai falar sobre distribuição populacional no mundo e algumas características do processo de migração e também algumas teorias demográficas. Mas antes de começarmos sobre esse assunto, gostaria que vocês observassem o slide a seguir com um mapa mundo. Vamos lá? Olha bem, pessoal. Esse mapa, ele mostra a distribuição da população mundial. Você está observando que ele é composto por cores diferentes? Essas cores mais escuras que você observa são as áreas de maior densidade demográfica. E as áreas mais claras são as áreas com menor densidade demográfica. Vamos observar aí primeiro essas áreas de maior densidade demográfica. São aquelas regiões que têm até de 0 a 20 habitantes por quilômetro quadrado ou mais. Então, vamos observar quais são essas regiões. A Europa, observa aí que boa parte da Europa está aí com uma coloração mais forte, mostrando uma intensa densidade demográfica. Então, aqui outra região, nós vamos observar a região do leste da América do Norte, pegando aí a região dos Estados Unidos e Canadá, e também a região do leste asiático, pegar aí a região da Índia, o litoral da China e Japão. Então, uma pergunta que eu te faço é a seguinte: o que levou essa população a se concentrar nessa região? Vamos responder essa questão daqui a pouco, mas é importante você começar a já pensar nas causas que levaram a essa concentração demográfica. Então, pessoal, vamos ver agora as áreas de baixa densidade demográfica. Observa, por exemplo, a região aí do norte da América, a região onde está aí o Canadá, o Alasca, é uma região extremamente fria. Por isso, há uma dificuldade natural de concentração de pessoas nessa região. Outra região também com baixa densidade demográfica é a região norte da América do Sul. Só que nesse caso aí, nós vamos ter a floresta amazônica como um fator de redução dessa densidade demográfica, visto que a floresta ela vai dificultar a concentração de pessoas, principalmente das atividades econômicas. A região norte do continente africano, uma região onde se localiza o deserto do Saara, uma região extremamente quente e que tem aí uma baixa densidade demográfica, assim como nós temos também o deserto australiano, que devido à sua temperatura e às suas características físicas, também tem baixa densidade demográfica. O que vocês acham que essa região tem em comum para ter uma baixa densidade demográfica? Que fatores vão fazer com que as pessoas se concentram nessa região? Vamos voltar ao slide? Então, nesse primeiro aí, nós vamos observar aspectos naturais. Nas regiões norte do continente americano, uma área extremamente fria. Na região norte da África, uma região extremamente quente, deserto. A mesma coisa na área da Austrália. E no Brasil, uma floresta. Vem comigo, pessoal, floresta amazônica, sua exuberância, sua densidade de árvores impedem, claro, a densidade populacional. Então, poderíamos dizer inicialmente que a distribuição da população leva em consideração fatores naturais? Sim, mas a concentração geralmente também pode ser caracterizada
por fatores econômicos. Esses fatores econômicos, né, é que vão meio que definir as áreas de atração. Bom, mas eu falei bastante sobre densidade populacional, né? Densidade demográfica. Você sabe o que é densidade demográfica? Não? Então, se você não sabe, presta atenção no slide a seguir. Bom, densidade demográfica é o total de habitantes de uma determinada região dividida pela sua área. Vamos ver um exemplo aqui? Uma região de 300 mil quilômetros quadrados tem 1 milhão de habitantes. Então, vou pegar esse 1 milhão de habitantes, vou dividir pela área e vou ter uma densidade de 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. Vem comigo, pessoal. Então, quando nós falamos que uma região tem uma densidade aí de 10 pessoas, 10 habitantes por quilômetro quadrado, eu não quero dizer que no quilômetro quadrado esteja exatamente 10 pessoas. Mas se eu pegar o total da população e dividir pela área, eu vou ter uma concentração maior de pessoas dentro daquele espaço. Tá? Isso nós temos que tomar cuidado de não pensar que isso é um número absoluto de população. Mas falar assim, densidade significa que o país ou a região tem uma população muito grande. Não, às vezes ele pode ter uma população até pequena, mas a área é pequena. Então, na hora de dividir, você tem uma densidade maior. Então, densidade demográfica é a divisão entre a população pela área. Tá? Guarda esse ponto aí que ele é importante. Então, pessoal, quando nós falamos, né, dessa densidade demográfica, é o que atrai as pessoas de uma região para outra. Então, nós vamos falar de fatores de repulsão e de fatores de atração. Segue o slide para a gente entender um pouquinho melhor essa situação. Veja bem, o que seriam fatores de repulsão? O desemprego, baixos salários, conflitos ou catástrofes naturais. Vem comigo, pessoal. Veja bem, quando nós falamos de desemprego, são pessoas que não têm serviço algum. Quando falamos em baixos salários, ela tem até alguma renda, mas às vezes ela não é suficiente para se manter. Quando nós falamos em conflito, nós abrimos um leque de possibilidades de conflito. Desde aqueles conflitos civis, políticos e até aqueles conflitos existentes em áreas de periferia, quando você tem aí o domínio, né, do poder paralelo, geralmente, né, pelo tráfico, que tem o domínio dessas regiões. E catástrofes naturais, que podem ser furacões, podem ser terremotos, podem ser vulcões, podem ser inundações, podem ser qualquer catástrofes naturais. Porém, é claro que o fator econômico ele vai predominar nesses fatores de repulsão. Bom, se as pessoas estão sendo expulsas de uma região, é claro que tem uma outra região que a atrai. Quais são elas? Vamos observar então no slide. Fatores de atração: trabalho, maiores salários e segurança. Então, trabalho, claro, ser para aquele grupo de pessoas que está desempregada. E também, né, maiores salários, aquelas pessoas que têm um trabalho, mas a renda não é suficiente. E a questão da segurança. Claro que hoje nós vamos ver que muitas pessoas migram de uma região para outra para poder ter mais segurança. Vamos continuar o slide? Então, o movimento ele pode ser classificado como voluntário, forçado ou controlado. Vem comigo, pessoal. O que seria um movimento voluntário? Aquele que eu faço por escolha. Eu escolho sair de uma região e ir para outra. Ele pode ser forçado, quando a pessoa não quer sair, mas ela se vê forçada a sair de uma região para outra. Por exemplo, uma região em conflito, muitas pessoas se veem obrigadas, forçadas a sair da sua região. Nós temos muito desses casos no mundo atualmente de pessoas que migram forçadas porque não oferece mais condições, né, principalmente devido ao conflito desses países, para manter essas pessoas com segurança. E existe também o movimento controlado. Esse movimento controlado geralmente é feito pelo governo. Vamos citar aí, por exemplo, né, alguns países, eles barram a entrada de pessoas, mas tem países que também barram a saída. Ou seja, né,
ele não libera o fluxo de pessoas entre as regiões. Então, acaba o governo controlando esse processo migratório. Bom, falando de processo migratório, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é emigração e imigração? Já ouvi muita gente falar que confunde o que é processo de emigração e imigração. Então, deixa eu te dar uma dica. Vamos lá. Vamos fazer uma dica do AEI. O que é o AEI? Olha bem, processo de emigração é de saída. O E vem primeiro. Então, nesse caso, a pessoa sai. Imigração, o I. Então, o I vem depois do E. Ou seja, eu só chego num lugar depois que eu saí. Então, processo migratório é movimento populacional, é movimento de pessoas. A emigração é quando essa pessoa sai de uma determinada região. Imigração é quando ela chega em uma determinada região. Então, a pessoa ela pode ser um emigrante para o local que ela está saindo e um imigrante para o local em que ela está chegando. O processo migratório no mundo ele é muito intenso, principalmente depois da evolução dos meios de transporte que possibilitou as pessoas irem de uma região para outra com mais fluidez, ou seja, com mais facilidade. Vamos observar no slide a seguir os principais fluxos de migrações mundiais. Então, pegamos aí uma imagem do processo migratório, do fluxo migratório, no final do século XX e início do século XXI. Nós vamos observar aqui, dividido por cores, os países em que vão atrair esse processo migratório, ou seja, que vão atrair imigrantes. Nós vamos ter aí a América do Norte, nos Estados Unidos e o Canadá. Nós vamos ter os países europeus. Nós vamos ter também a região da Austrália e destacando também o Brasil, que apesar de ser um país de emigrantes, também é um país de imigrantes. Vamos aí aos países que vão fazer com que as pessoas saiam, ou seja, países de emigração. Vamos ter aí os países da América Central, vamos ter aí os países do norte da África, região ali da Ásia, pegando ali o Sudeste Asiático e a região sul da África e também uma região ali do Oriente Médio, que considera esses fatores que levam as pessoas a saírem de uma região e para outra. Os fatores que nós já vimos anteriormente. Por exemplo, nós vamos observar, volta no mapa, nós vamos observar a região ali da Turquia. É uma região que tem um processo de migração para a Europa, devido a questões econômicas, mas também de conflitos. Norte da África. A região do norte da África tem muitos conflitos étnicos, religiosos. Pessoal, não sei se vocês já observaram, vem comigo, olha bem. Muitas reportagens já enfatizaram esse processo migratório através do mar Mediterrâneo. Uma quantidade imensa de pessoas, famílias inteiras, que arriscam a própria vida em barcos, muitas vezes superlotados, para atravessar o mar Mediterrâneo para chegar na Europa, arriscando a própria vida. Aí você pergunta, nossa, mas esse pessoal é louco, entrar num barco sem condição, aí eles estão arriscando a viver, porque morrer é quase uma certeza no lugar em que eles vivem. Então, isso é uma situação que vai forçá-lo a tentar sobreviver em outro país, já que as condições no seu país são muito ruins. O crescimento da população nessas regiões vai gerar alguns problemas. Por quê? Porque nem sempre o país tem as condições necessárias para atender esse imigrante que chega. Isso não é um problema novo, tá? Isso já é um problema que os cientistas sociais já vêm há algum tempo estudando. Então,
Vamos ver agora algumas teorias demográficas que mostram a preocupação com o crescimento populacional de uma região devido a alguns fatores. Nós chamamos essas de teorias demográficas. Segue comigo o slide. Bom, a primeira teoria que nós vamos ver é a teoria malthusiana. Observa aí que a teoria malthusiana ela vai fazer uma relação entre o crescimento da população e o crescimento de alimentos. Bom, essa teoria ela foi criada por Thomas Robert Malthus no ano de 1798. Ele defendia que a população cresceria num ritmo acelerado, superando a oferta de alimento, o que resultaria em um problema como a fome e a miséria. Pessoal, esse é um problema muito comum nos países hoje que recebem muitos imigrantes. Às vezes, o medo de não conseguir atender às necessidades da sua população e da população que está chegando. Só que Malthus, ele viveu num período que estava iniciando o processo de urbanização e de industrialização. Então, havia um crescimento urbano muito grande e ele via que essa população urbana ela estava aumentando muito. E o crescimento era tão grande que a primeira preocupação dele seria que a produção de alimento não cresceria na mesma proporção. E isso resultaria, num certo momento, em uma fome, porque o número de pessoas era maior do que a produção de alimentos. É claro que essa teoria não se concretizou porque a Revolução Industrial trouxe também a revolução das técnicas de produção e fez com que a produção de alimento fosse muito maior do que o crescimento populacional. Se existe fome hoje no mundo, não é por falta de alimento, mas sim de condições econômicas para adquirir esse alimento. E aí que está baseado a nossa segunda teoria. Bom, vamos continuar então no slide. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por uma grande explosão demográfica, resultando num aumento vertiginoso da população. Essa taxa de crescimento manteve-se ativa principalmente nos países subdesenvolvidos, nos quais a população passou a contar gradativamente com as melhorias sanitárias que possibilitaram a elevação da expectativa de vida. Pessoal, veja bem, essa teoria agora está dentro de um outro contexto social e econômico. Você tem aí um crescimento populacional e esse crescimento populacional começa a afetar a economia do país, da região. Essa teoria nós vamos chamar de teoria neomalthusiana. Segue comigo o slide. Então, essa teoria neomalthusiana, ela propunha o controle do crescimento da população, principalmente pela disseminação de métodos anticoncepcionais. Para os neomalthusianos, o desenvolvimento da qualidade de vida e da economia de um país ou região perpassa necessariamente pelo controle da população. Pessoal, da população pobre, tá? Então, a teoria neomalthusiana traz uma relação entre crescimento populacional e crescimento da economia. Segundo ele, o crescimento da população pobre impediria o crescimento econômico dos países. E isso, claro, então, precisaria ser resolvido controlando o número de pessoas da população mais pobre. Como fazer isso? O controle do número de nascidos por família, o controle de natalidade. Então, esse fato chamou muita atenção porque relacionava a pobreza econômica de um país à sua população mais pobre. Vamos continuar, então. A outra teoria, chamada teoria reformista, ela vai mudar um pouquinho o que o neomalthusiano afirmava. Segundo a teoria reformista, o crescimento populacional que ocorre em virtude da elevada taxa de natalidade não é causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, o controle de natalidade ocorre paralelamente à melhoria da qualidade de vida da população.
Os investimentos em educação são fundamentais para a melhoria de todos os indicadores sociais, pois, quando o cotidiano familiar decorre em condições miseráveis e as pessoas não têm consciência das determinações econômicas e sociais, elas não ficarão preocupadas em gerar menos filhos. Então, pessoal, veja bem, essa relação a gente pode fazer, vamos comparar uma família com um país, tá? Vamos imaginar um país pobre, vamos comparar com uma família pobre. Uma família pobre, normalmente, desconhece que a sua situação social e econômica está intimamente ligada ao número de pessoas dentro da sua residência, né, da sua família. Muitos desconsideram, por falta de conhecimento, que se ela tiver menos filho, poderá ter uma qualidade melhor dos seus filhos. Então, a mesma coisa em relação a um país. Um país pequeno, ou com uma população reduzida, terá mais condições de cuidar dessa sua população do que os países que têm aí uma população extremamente, né, densa. Por quê? Porque as necessidades de trabalhar, cuidar dessa população é muito maior. Então, nesse tipo, né, de teoria, joga-se a responsabilidade de controlar a população, não pelo controle da natalidade, mas pelo controle da economia. Considerando que, se uma família tem condições econômicas favoráveis, ela automaticamente terá menos filho, porque terá maior conhecimento. Então, relaciona-se a essa melhoria de condições, né, de vida dessa família, as condições de educação. Então, melhorando-se a educação, melhorando-se a economia, você vai ter a redução da natalidade. Então, observamos aí, geralmente, famílias mais pobres têm muito mais filhos do que famílias, né, com maior poder aquisitivo. Então, essa é uma relação que a gente faz sempre aí comparando, né, essas teorias. Bom, essas teorias, elas são muito importantes porque vão nos dar, dentro de um momento histórico e econômico, qual era a preocupação dos governos e, né, dos cientistas sociais em relação ao controle, ao crescimento populacional da sua região. E ela, é claro, vai mudar. Desde a teoria de Malthus até a teoria reformista, as situações econômicas e sociais mudaram bastante. Com isso, essas teorias também vão ser alteradas. Bom, pessoal, nós estamos aí quase concluindo a nossa aula, mas para concluir, fechar com chave de ouro, vamos fazer uma atividade para testar os seus conhecimentos sobre o tema da aula de hoje. Vamos pegar uma questão do Enem do ano de 2018. Segue comigo o slide. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada, em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Bom, pessoal, esse enunciado bem longo, ele traz aí uma reflexão sobre um aspecto abordado na aula de hoje, tá? Vamos lá, volta ao slide. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de opção A, migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural,
Letra B, hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Opção C, desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Opção D, peregrinações religiosas de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Opção E, desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. A opção correta é a letra E, desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado da aula e te convido a buscar nas questões do Enem dos anos passados, né? Quais foram as questões que abordavam esse conteúdo sobre população. É um dos conteúdos mais cobrados, tá, no Enem, então vale a pena pesquisar. Então, até a próxima aula.